Evangelho de Cristo Jesus, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Ide e pregai o Evangelho a toda a criatura, em todos os lugares. Quem crê e for batizado será salvo. A pergunta é, Evangelho. Você sabe o que é o Evangelho de Cristo? Você foi informado sobre o Evangelho de Cristo? Você recebeu o conhecimento que o Evangelho de Cristo nos traz? Você prega qual Evangelho? Que Evangelho você tem pregado? Que Evangelho você tem crido e vivido? Nesse momento eu quero convidar vocês para a gente aprender a importância do conhecimento do Evangelho. A importância de ter o conhecimento do Evangelho. Muita gente pensa que o Evangelho é uma vida religiosa, de devoção, de práticas, de obrigação, sendo filiado dentro de igrejas evangélicas. Eu sempre digo, não confundam o Evangelho de Cristo com igrejas evangélicas dos homens. Está tendo uma troca de valores. Estão manipulando e deturpando os princípios da verdade de Deus que o Evangelho de Cristo revela para nós. Por onde veio o conhecimento para o homem encontrar salvação? É pelas boas novas de salvação. Boas novas são notícias que nos dá o conhecimento da salvação. O Evangelho é essas boas novas. O Evangelho é essa informação que nos traz o conhecimento para o caminho, para a direção, para encontrar salvação. O Evangelho é isso. Então, essa é a minha pergunta. É o que eu levo para você agora nesse vídeo de instrução, nessa live que estou ao vivo agora aqui no Facebook, nessa página que proporciona para vocês sempre o conhecimento da verdade que liberta, a luz de Deus que esclarece o entendimento dos que estão nas trevas. Aqui nessa página no Facebook do evangelista Wellington Ramos, você tem a oportunidade, é proporcionado para você esse momento de esclarecimento, de conhecimentos de assuntos importantes que a verdade de Deus nos revela para que a gente conheça e seja liberto. Aqui agora eu quero convidar você para a gente conhecer um pouco sobre este grande assunto, esta grande necessidade que todos têm de conhecer sobre o Evangelho. Este assunto que muitos não têm o conhecimento. O Evangelho de Cristo Jesus. O que é o Evangelho? Você creu no Evangelho? Você está vivendo pela direção do Evangelho? Você está se mantendo sendo instruído no Evangelho? Pode vir um anjo do céu, ou qualquer um que diz que é de Deus. Se vos prega um outro Evangelho, que não seja aquele que Cristo trouxe e que os apóstolos pregaram, não recebam. Olha como é importante a nossa vida de conhecimento do Evangelho. Nós termos, olha a importância de termos o conhecimento do Evangelho. Porque ninguém pode ser salvo se não for dirigido, conhecedor do Evangelho. Ninguém pode se salvar. Olha o que Paulo vai dizer escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 2. Paulo vai dizer, irmãos, o Evangelho que eu vos tenho anunciado, no qual vocês creram, no qual vocês permanecem, pelo qual vocês serão salvos, se permanecer como eu tenho pregado, se é que não creste em vão. Agora, o que me chama a atenção é esta palavra que Paulo diz, pelo qual vocês serão salvos. O homem só pode ser salvo pelo Evangelho. A informação que leva a ele é essa salvação. E por isso que Jesus disse, vão pregar, vão anunciar,
vão levar esse conhecimento, essa informação a todas as criaturas em todos os lugares. Porque quem crê será salvo. Olha a importância do Evangelho. E olha qual é o trabalho do diabo para privar o homem, impedir o homem de encontrar a salvação, de encontrar a porta, de encontrar o caminho que levará a ele à salvação. Olha, escuta aqui, porque é muito importante que você está recebendo agora nessa instrução. Olha qual é o objetivo do diabo. De impedir. Não é impedir você de estar dentro de igreja. Não é impedir você de viver religião nenhuma. Não é impedir você de estar nessa ou naquela religião ou igreja. Olha qual é o objetivo do diabo. Impedir as pessoas de conhecerem a verdade do Evangelho, para que não creiam e não se conduzam por ele, para que continuem condenadas. É o que Paulo vai dizer, escrevendo sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Paulo vai trazer uma revelação dada por Deus, que está ali na palavra dele, para a gente conhecer a ação e o objetivo do diabo para o homem não ter o conhecimento da salvação. Paulo vai dizer, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Então logo o diabo ele trabalha no entendimento do homem para que o homem não receba o conhecimento do Evangelho, para que o homem não dê atenção, não entenda e não receba e não se converta, não creia na direção do Evangelho, porque ele só pode ser salvo se ele crer no Evangelho e seguir a direção que o Evangelho mostra para ele ser salvo. O diabo não está preocupado que alguém vá para uma igreja, viva a religiosidade, cumpra os mandamentos, seja obediente, seja dedicado, seja devoto, praticante de nenhuma obra de igreja, de nenhuma instituição religiosa, igreja ou qualquer outra coisa. O diabo não está preocupado com isso, porque esse não é o caminho que leva o homem a encontrar salvação, que leva o homem a ter comunhão com Deus, que leva o homem perdido, condenado, julgado e separado de Deus, correndo risco de partir desta vida e seguir ao juízo. O diabo não está preocupado com a igreja não é o caminho, religião não é o caminho, vida de devoção a nenhum estilo religioso não é o caminho. O caminho você não vai conhecer para chegar a Deus dentro de nenhuma igreja. O caminho você só pode conhecer pelo Evangelho, que nos mostra o alvo, a direção e o lugar que nós devemos ir e estar para ser salvo. Eu garanto a você que não é nenhuma igreja, nenhuma religião verdadeira e nenhuma igreja que diz que é de Deus. O lugar que o Evangelho mostra, o caminho que o Evangelho mostra, a porta que o Evangelho mostra, aonde nós devemos estar, que o Evangelho mostra, a quem nós devemos seguir, que o Evangelho mostra, a quem nós devemos ser devoto, praticante, fiel e dedicar a nossa vida, que o Evangelho mostra, não é nenhuma religião, seja católica, evangélica, espírita, budista, xiita, testemunha de Jeová, mormon e por aí vai. É a Jesus. Jesus é o alvo. Jesus é o caminho, a direção que o Evangelho mostra. É Jesus. O Evangelho não mostra a ninguém, a nenhum desses caminhos que o mundo vive na esperança de Deus, dentro das religiões. O Evangelho não leva ninguém a isso, a esse caminho, a essa vida, a essa prática, a esses lugares, a estar dentro dessas obrigações. O Evangelho não mostra isso, gente. Então olha como é importante a gente ter o entendimento do Evangelho, que o diabo, ele quer tirar de você esse entendimento. O diabo trabalha nas pessoas para as pessoas não ter o entendimento do Evangelho. Pode viver uma vida religiosa de fé em Deus, pode viver uma vida de devoção, de sacrifício, de obrigação religiosa dentro de qualquer religião ou igreja, pode se vestir assim ou daquele jeito, pode usar isso ou deixar de usar, pode beber ou deixar de fumar ou deixar de beber, pode viver dentro da religião ou não viver dentro de religião, pode viver como quiser. Não tem salvação por nenhum desses caminhos. O Evangelho não mostra nenhum desses caminhos. Se você não tiver o conhecimento do Evangelho para crer no que o Evangelho revela e se converter na direção que o Evangelho mostra que você tem que ir, você continua perdido. O apóstolo Paulo vai dizer algo muito interessante sobre aqueles que não têm o conhecimento do Evangelho.
mas vivem a religião, vivem a vida de fé em Deus, vivem a vida de devoção, mas estão apartados de Deus. Com todo sacrifício religioso, com toda a vida de devoção, com toda a vida de bondade, de caridade, de boas obras, estão afastados de Deus. Por quê? Porque não tem o entendimento do Evangelho. E é isso que o diabo cega no conhecimento do homem. Para o homem não ter o conhecimento do Evangelho. O diabo não está preocupado que ninguém viva escravo, dependente, alienado, em uma vida dedicada dentro de igreja. Não é isso que o diabo está preocupado. É isso que ele tem levado as pessoas a viverem. Presas, perdidas, dentro das igrejas, das religiões, vivendo uma fé cega, uma fé vã, uma vida de sacrifício, de tolo, de devoção, de consagração, de obrigação, de ordenança, que não tem nenhum valor para Deus. O diabo não está preocupado que ninguém seja religioso de nenhuma igreja. Ele só não quer, ele trabalha para impedir você de conhecer a verdade do Evangelho. É isso que nós temos que conhecer. E Paulo vai dizer, escrevendo sua carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 17, Paulo vai dizer que os gentios estão separados da vida com Deus pelo seu entendimento entenebrecido, pela dureza do coração e pela ignorância. Por quê? Porque eles não aceitam o Evangelho. Porque eles não têm o entendimento do Evangelho. O entendimento entenebrecido pelo diabo, só quem pode esclarecer é a luz de Deus, o Evangelho. Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça o quê? A luz do Evangelho da glória de Cristo. Porque o diabo não quer que você creia e conheça e se converta na direção do Evangelho. Sabe por quê? Porque Paulo vai escrever aos Romanos, na sua carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 17, Paulo vai dizer: não me envergonho do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, de todo aquele que crê. Não importa se é grego, se é judeu, se é alemão, é espanhol, se é católico, se é espírita, se é religioso, se é profano, se é bonito, se é feio, se é magro, se é gordo, se é preto, se é branco, se é bom, se é ruim, se faz caridade ou se não faz. O importante é que só há um meio de ser salvo, é crendo no Evangelho, porque é o poder de Deus para salvar todos os que crê. Todos os que creem, porque quem não crê continua condenado. Então esse é o trabalho do diabo, impedir as pessoas de crer, de conhecer, de andar nos princípios do Evangelho. O que é que o povo vive hoje? O que é que a multidão e os líderes religiosos defendem e aplicam, pregam para o povo hoje? O que é que hoje, dentro da igreja, o povo vive e defende? Não é os valores e os princípios do Evangelho. Eles não estão sendo formados nos princípios do Evangelho. Essa multidão que vive neste mundo, dentro das religiões, igreja ou qualquer outro conceito aí, outro meio, não estão sendo formados, nem ensinados, nos valores e nos princípios do Evangelho. Só é você ser prudente e analisar o que está sendo ensinado hoje dentro das igrejas, dentro das religiões. Não é o Evangelho, é o contrário, gente. Tudo que o povo hoje aprende e é ensinado dentro das igrejas é tudo contrário ao Evangelho. Não tem nada a ver com o Evangelho. E esse povo está sendo formado para rejeitar o Evangelho. Não aceita o Evangelho. E aqueles que estão pregando a ele o Evangelho, eles colocam como se eles não fossem de Deus, como se eles fossem do diabo. E não aceita a verdade para corrigi-los. O povo hoje não dá ouvido à palavra de Deus, ao que Cristo ensinou. O povo hoje não é formado discípulos de Cristo. O que está dentro da doutrina católica romana, ele é católico romano. Ele é um discípulo da doutrina católica romana. O que está dentro das igrejas evangélicas, ele é um discípulo da doutrina das igrejas evangélicas. O que está dentro da doutrina de Mormons, ele é um discípulo da doutrina da igreja de Mormons. O que está dentro da seita dos Testemunhos de Jeová, ele é um discípulo, seguidor da doutrina, dos princípios, dos valores, dos preceitos de vida com Deus de fé, dentro da doutrina da Sociedade Torre de Vigia dos Testemunhos de Jeová. E por aí vai. O que é que eles defendem?
O católico vai defender a doutrina católica. Os evangélicos vai defender a doutrina evangélica de suas igrejas. Porque há uma diversidade de igrejas evangélicas. Cada um tem uma doutrina. Aqui só é salvo se batizar. Aqui só é salvo se guardar o sábado. Aqui tem que dar o dízimo. Aqui tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É uma diversidade de igrejas e religiões. E cada um tem a sua doutrina, seus valores, seus princípios paralelos. Agora, o que é que a Bíblia diz? Que nós temos que se manter aonde? Na doutrina de qual igreja? Nenhuma. O Evangelho nos ensina a estar no Evangelho. E se alguém vem até nós trazendo algum ensinamento que não seja o Evangelho, ei, observação, só há um Evangelho que leva o homem à salvação, o conhecimento das boas novas de salvação que Deus enviou à terra, só tem um, é o de Jesus, é o que Jesus trouxe, que os apóstolos pregaram. Se alguém está te ensinando alguma outra coisa em nome de Deus, em nome de princípios, de valores de Deus, que não seja o Evangelho de Cristo, ei, se você receber, você vai estar no anátema. Vai sofrer maldição e juízo eterno. Não receba. É o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia não manda a gente estar alienado dentro de nenhuma igreja. A Bíblia não adverte a ninguém ser prudente, a viver uma vida de devoção, de prática, de cumprir ordenança, obrigação, dentro de nenhuma igreja. A Bíblia nos adverte a estar atento para aqueles que pregam, ministram, que vêm até nós ensinando em nome de Deus. Se eles não trouxerem o Evangelho, não recebais. O povo hoje está mais alienado a viver uma vida dependente de igreja. Porque o pastor disse que tem que estar aqui, aqui é o caminho para Deus, aqui é onde eu sirvo a Deus, aqui é do jeito que Deus quer que eu viva, é aqui o lugar onde eu busco a Deus, aqui é o lugar onde eu adoro a Deus, porque eu tenho que servir a Deus, para ser salvo eu tenho que guardar o sábado, dar o dízimo, ser batizado, vir para a ceia, participar dos cultos, da festividade, das atividades da igreja, eu tenho que viver a minha vida para ser salvo e ser de Deus, dentro de uma dependência de igreja. Não é isso o Evangelho. O Evangelho não ensina isso, gente. Nós temos que ser prudentes, não é viver uma vida de cumprir a obrigação de igreja. Nós temos que ser prudentes aquilo que a palavra nos adverte. Paulo escrevendo a Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 16. Paulo vai dizer, Timóteo, cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. Não é estando dentro de igreja, vivendo nos cultos, cumprindo rituais, tomando ceia, sendo batizado, guardando o sábado. Não é esse o caminho para tu estar na salvação. Não é esse o caminho para tu estar em comunhão com Deus. Não é esse o caminho para a tua fé estar aprovada por Deus. Paulo vai dizer, Timóteo, cuida de ti e da doutrina. A doutrina de Cristo. Não é a doutrina de igreja A, B, C, D, E, por aí vai. É a doutrina de Cristo. É nessa direção que você tem que nortear a tua vida. É nessa direção que você tem que ser guiado pela luz de Deus, o Evangelho de Cristo, que é a luz de Deus que nos guia nesse mundo de trevas, de mentira, de engano, operado por Satanás, trazido para o povo pelos homens, falsos profetas. Temos que ter cuidado, irmãos. Se não tiver na direção do Evangelho, acontece aquilo que a Bíblia revela. 2 Coríntios, 1 Coríntios, aliás, capítulo 15, versículo 2. Se vocês não permanecerem no Evangelho, não pode ser salvo. Tem muita gente que acha que é salvo se permanecer dentro de igreja. A Bíblia não fala de canto nenhum, em canto nenhum sobre lugar igreja para você estar. Vou explicar novamente aqui. A Bíblia não adverte ninguém em canto nenhum, de Gênesis a Apocalipse, principalmente Jesus, que ali é que foi revelada a verdade para o conhecimento que o homem precisa ter para a salvação. Jesus em canto nenhum ensinou a ninguém a estar dentro de nenhuma igreja para ser salvo ou ser de Deus. A palavra de Deus nos adverte a estar em Cristo, no Evangelho. É o que Paulo vai dizer, advertindo os irmãos, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e 2. Paulo vai dizer, se vocês não permanecerem no Evangelho, vocês não podem ser salvos. Ser salvo não é dizer eu creio em Jesus, me converti a Jesus e estou numa igreja. Ser salvo é ouvir o Evangelho, entender o que ele nos informa, crer, se converter e se manter perseverante até o fim,
com uma vida de fé em Deus, dentro da direção do Evangelho, a doutrina de Cristo. Salvação é por aí, não é por ali, nem por acolá. Está entendendo isso? Você está entendendo, recebendo essa mensagem? Você está alcançando a advertência que você está recebendo agora para esclarecer a sua mente e você sair dessa mentira, desse engano que por décadas, por século, o diabo vem enganando o povo, tirando o povo da salvação, levando o povo a uma vida mentirosa em nome de fé em Deus? O lugar que você tem que estar para estar na salvação não é dentro de igreja alguma ou religião. É em Cristo, no Evangelho. Dentro da direção daquilo que o Evangelho nos informa. Eu acho muito interessante quando o apóstolo João, ele vai dizer aos irmãos advertindo. Eu estou sempre ministrando isso porque isso é o que hoje o povo precisa ouvir para ser advertido. João versículo 8, aliás, versículo 9 e o 10. Na segunda carta do apóstolo João. Por quê? Porque não tem capítulo. No versículo 9 e o 10. O apóstolo João vai advertir os irmãos da prudência de estar atento. Atento com o quê? Eu nunca vi nenhum apóstolo preocupado em dizer a alguém, ó, esteja na igreja, não deixe a igreja, vá para a igreja, o lugar é a igreja, esteja perseverando na igreja, esteja na igreja para isso, para aquilo, aquilo outro. Quem prega isso são esses pastores mentirosos de hoje. Os apóstolos nunca pregaram isso. O Espírito de Deus não nos leva a mandar ninguém estar preso, escravizado, alienado dentro de uma dependência de igreja como centro, como a base, como o alicerce da vida com Deus, para o cara ser de Deus, para a pessoa ser de Deus. O Evangelho não ensina isso, gente. Quem ensina isso são os homens, para fazer o povo manter o reino dele, está lá, funcionando o reino dele, porque eles querem o povo dentro das igrejas, porque é ali que ele domina o povo e faz do povo negócio. E usa de autoridade, arrogância, prepotência, soberba e domínio sobre esse povo, que tem que estar sobre o cabestro dele, sobre o jugo deles, porque diz eles que são autoridade de Deus, e o povo tem que se submeter dentro das igrejas aos homens, para que Deus abençoe. É a maior mentira do diabo, para tirar muito de Deus, levando muitos a viver uma fé vã, levando muitos a uma esperança vã, porque muitos que estão dentro de igreja e de religião, se não se converter, vai sofrer no final do labor desta vida, quando partir para a eternidade, que estão pensando que estão com Deus, que vão para o céu, vão sofrer vergonha e desprezo eterno. Porque o caminho que eles trilharam, não levaram ele a Deus. E eles desprezaram, não deram ouvido e não aceitaram aqueles que vinham a ele, para ouvir e receber o ensino que era dado a eles. Eles rejeitavam e perseguiam os que pregavam a verdade, que poderia levá-los ao conhecimento da salvação. Eles preferiram estar na mentira. Em canto nenhum das Escrituras, nem Jesus, nem os apóstolos ensinaram, priorizaram e advertiram a ninguém a estar dentro de nenhuma igreja. Essa ideia de igreja foi criada a partir do século III. Isso foi criado pelo sistema católico romano. O diabo usou esse sistema para fazer o povo entender que a casa de Deus era uma igreja, uma instituição, e que a obra de Deus era feita dentro dessa igreja, e que o povo, para encontrar Deus e servir a Deus, tinha que estar dependente, alienado, escravizado, vivendo uma vida de regra de fé e prática, devoto, praticante, a obra de igreja, porque entendiam que era obra de Deus. Essa mentira foi pregada pelo catolicismo romano, que a partir do século IV, ou foi século III, a partir do século IV, surgiu também essa história de igrejas evangélicas. Surgiu, o diabo agora colocou essa história para prender outros que queriam a fé, mas não se submetia à fé católica romana. Aí criou outra fé anátema, a fé evangélica, a fé do sistema religioso evangélico, onde o povo agora criou o mesmo conceito do sistema católico romano. Igreja, casa de Deus, templo, onde você tem que estar lá servindo, buscar ali a direção do sacerdote, oferecer sacrifício, levar dízimo. Outro ensino anátema no meio do sistema religioso evangélico, que é uma extensão do sistema católico romano. O povo não tem conhecimento, não quer saber de buscar o entendimento, não quer saber de buscar o conhecimento e vive na mentira porque não aceitam a verdade, endurece o coração e fica na dureza, apartados de Deus, separados de Deus,
com o entendimento corrompido, porque não conhecem a verdade do Evangelho, pela dureza do coração e a ignorância, porque não querem aceitar a verdade. Aí vive nesta vida maldita, pensando que estão na bênção, estando mortos e separados de Deus, pensando que estão com vida com Deus. Por quê? Porque não estão dentro do entendimento, da direção, da verdade do Evangelho. Em canto nenhum, o Evangelho leva ninguém a estar escravizado, dependente, alienado, vivendo sua vida de regra de fé e prática dentro de nenhuma igreja. O lugar que nós devemos estar, a direção, é no Evangelho, em Cristo. O Evangelho é tudo aquilo que Jesus pregou. A informação de Deus para a humanidade encontrar salvação, ela está no Evangelho. E esse Evangelho, que é as boas novas, quem trouxe foi Jesus Cristo. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Vieram por Jesus Cristo. Primeiro capítulo do Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, versículo 17. Porque a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então o Evangelho é tudo aquilo que Jesus pregou e ensinou, para que quem crê seja salvo. E Jesus nunca ensinou ninguém a estar dentro de nenhuma igreja, a procurar nenhuma religião verdadeira para servir a Deus, a estar vivendo nenhum sacrifício religioso dentro de nenhuma instituição religiosa. Jesus nunca ensinou nada disso que essa multidão de milhares, de milhões de pessoas vivem dentro das religiões e igrejas. Jesus nunca ensinou nada disso. Por isso que eu digo, a maioria das pessoas que vai para o inferno são os que vivem dentro das religiões. Porque a religião é uma das portas do inferno que Satanás colocou para privar o homem da porta do céu, para tirar o homem do caminho para Deus, fazendo o homem pensar que ele está em Deus, que ele está indo para Deus. As religiões, elas distorcem a verdade de Deus. As religiões, elas negam o sacrifício salvífico que Deus operou para salvar o homem. As religiões, ela deturpa, distorce os valores do Evangelho de Cristo. As religiões levam as pessoas a tropeçar, cair da graça, ser privadas da verdade e caminhar contrário a Deus. Cuidado. Examine isso que eu estou falando aqui, porque eu não falo água com açúcar. Eu não falo blá blá blá. Eu não falo de coisas que eu ouvi ou que alguém me diz. Eu falo de coisas que a palavra me informam, me dá conhecimento e autoridade para eu falar. O que eu estou falando aqui é sólido, é fato, é realidade, é a verdade. As religiões são portas do inferno que Satanás colocou para levar milhões e milhares de pessoas para o inferno. Porque a maioria das pessoas que vão para o inferno estão dentro das religiões, pensando que estão servindo a Deus. Todas elas. Não estou tirando, não estou aqui exclusivizando nenhuma. Não tem uma religião que possa levar você a ser salvo. O caminho para a salvação, o religare de Deus, não é religião, instituição do homem, com regras, com normas, com obrigações religiosas, como se fosse para uma vida com Deus. O caminho para Deus você só pode conhecer pelo Evangelho, que mostra esse caminho, que mostra essa porta, que mostra essa esperança, que mostra essa saída, que mostra o meio por onde o homem encontrará salvação. A informação do Evangelho não leva ninguém a nenhuma religião ou a nenhuma igreja. Leva-nos a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a porta, Ele é a vida, Ele é a esperança, Ele é quem levanta o caído, é quem liberta, é quem transforma, é quem restaura, é quem nos torna reconciliado com Deus, em comunhão com Deus, é quem nos dá a vida eterna, é por onde temos a esperança de quando deste mundo sair, não ir a juízo e ser livre da condenação, porque todo aquele que crê em Jesus não tem nenhuma condenação para os que estão em Cristo, mas tem a vida eterna. Mas quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida eterna. Mas a ira de Deus sobre esse ainda permanece. A condenação ainda permanece. Ainda está correndo o perigo de morrer e seguir ao juízo. Porém, quem crê em Jesus Cristo será salvo. Quem não crê
permanece condenado. Salvação não está dentro de nenhuma igreja verdadeira, nenhuma religião verdadeira. Salvação está na verdade que é Cristo, pela qual você precisa conhecer e está nela para ser salvo. Não é dentro de nenhuma igreja como ensina hoje a maioria dos líderes de todas as religiões. Para o povo estar preso, escravizado, devoto, alienado dentro de uma vida de dependência de igreja. Como se ali fosse o lugar onde eles tivessem a salvação, onde eles têm a vida com Deus. Só que não. Gente, o que eu estou levando aqui é tão importante, que é tão raro de se ouvir. É muito difícil você ouvir uma ministração dessa, uma instrução esclarecedora dessa, dentro de alguma igreja, porque os líderes não estão preocupados em passar para você esse conhecimento. Os líderes estão preocupados em manter vocês presos, escravos, no domínio deles. E eles não vão pregar a verdade, porque se pregar a verdade, vocês vão ser libertos. E eles não querem vocês libertos. Eles querem vocês presos, escravos, sobre o jugo deles, submisso a eles como autoridade de Deus. Eles não querem que vocês sejam libertos. Porque se vocês forem libertos, vocês não vão ser mais o lucro dele, o negócio dele. Não vai manter mais o funcionamento dele. E não vão estar mais sobre a autoridade e o domínio deles. Porque quando vocês forem libertos, vocês vão entender a quem deve estar submisso e obediente sem questionar. Aonde deve estar como lugar de salvação. A quem deve obedecer, seguir e se dirigir. Por quem vocês devem estar sendo guiados. Quando vocês se converter a Cristo, aí vocês serão libertos. Porque quem liberta é Ele, porque Ele é a verdade. Então, olha como é importante o Evangelho de Cristo. Agora, o que é o Evangelho? O que é pregar o Evangelho? Hoje a gente vê aí, não é? É tanto evento religioso, né? Cruzadas, evangelismo, campanha de evangelização, não sei o quê. É tanto evento religioso. Quer ver uma coisa? Quando chega período de eleição, aparece os homens de Deus que nunca você mais tinha ouvido eles. Os homens de Deus, para fazer a propaganda eleitoral deles, através da fé, através do nome de Deus, usando eventos religiosos, usando festividade, aí é show de cantor, é show de pregador, é culto evangelístico, é cruzada, é tanta coisa, né? Porque esses pastores que dizem que são homens de Deus não estão pregando no dia a dia o evangelho? Porque não estão indo para as favelas fazer os trabalhos de evangelização quando não é tempo de eleição? Só aparecem período de eleição. Só tem eventos grandiosos, não é, que diz que é para Deus, é obra, é evangelizar. Tempo de eleição, irmão, sai desse mesmo. Não seja parte desse negócio, não. Esse negócio não é de Deus, irmão. Esse negócio é maldito, é do homem, irmão. Sai daí. Não alimente a causa de ganho, de cobiça, de avareza dos homens. Saiam daí. Não seja um negócio para manter o funcionamento do egoísmo, da ganância deles. Sejam libertos, vivendo em Cristo, irmãos. Aí fica aí um bocado de evento religioso com o nome de evangelho. Agora, o que é que estão pregando lá? O que é pregar o evangelho? O que é o evangelho que temos que pregar para o povo? O que é que essas religiões evangélicas nos seus eventos pregam para o povo? É tanto congresso dentro da igreja, né? É tanta festa, é tanta atração dentro da igreja, é tanto culto dentro da igreja. O povo sem entender nada de evangelho. O povo sem aprender de Cristo. O povo sem ter instrução do que é o evangelho. O povo vivendo uma vida dependente de Deus, como se o lugar para essa dependência fosse dentro de uma igreja, através de ritual, de culto, de sacrifício, de pacto, de voto, de campanha, de submonte, de vigília, de culto dali, culto daqui. É tanto evento e sacrifício religioso, e o povo tudo escravizado e dependente dessa vida maldita, sem o conhecimento do evangelho. O cara faz um evento religioso e diz assim: campanha evangelística, cruzada evangelística. Vai analisar o conteúdo que eles estão pregando lá. Vai observar o que é que o povo vai ouvir lá. O povo vai ouvir muita música,
que leva o povo a se emocionar, porque Deus vai fazer, pisa na cabeça do diabo, é os hinos do reteté, que leva o povo a viver embriagado, sem entendimento, todo mundo levado pela emoção, todo mundo possesso ali, todo mundo manifestado dentro de uma emoção, onde não tem o Espírito de Deus trabalhando, porque o Espírito de Deus trabalha com entendimento, na razão, todo mundo lúcido, sóbrio. O Espírito de Deus não embriaga ninguém a perder o sentido, como esses movimentos que o povo perde o sentido, começa a correr, pular, gritar, entrar em transe, se manifestar e diz que é o poder de Deus. O Espírito Santo, ele quer lhe dar conhecimento, ele trabalha no seu entendimento, ele lhe dá temperança, lucidez, sobriedade, conhecimento. O Espírito Santo não derruba ninguém, o Espírito Santo não leva ninguém a estar se embolando, pulando, sambando, dançando, correndo, falando um bocado de coisa sem sentido. Isso não é o Espírito de Deus. Deus não é um Deus de confusão, nem de bagunça, nem de desordem. Analisa o conteúdo do que o povo está vivendo nesses ajuntamentos religiosos, nesses cultos religiosos, nessas congregações religiosas, nessas solenidades que o povo vive. Por isso que Deus usou o profeta Amós, usou o profeta Isaías, usou o profeta Jeremias em cada tempo para repreender o povo dele, que deixou da vida com ele, com o entendimento da palavra, para viver a formalidade de culto, para viver o ritual, para viver os cerimoniais, para viver a vida da formalidade de culto. Não é isso que Deus quer. Deus quer uma vida com entendimento, com sabedoria. A vida com Deus é questão de entendimento, não é questão de movimento, de poder, de emoção, de choro, de grito, porque Deus, eu te amo, tu és grande. Não é isso que prova que você ama a Deus. Deus não está preocupado em ouvir teu choro, teu grito, porque tu ama Ele, não. Jesus vai dizer, quem me ama, olha o que Jesus diz, irmão. É muito sério, irmão. Muita gente não gosta de me ouvir, não, porque eu prego a verdade, que incomoda quem está na mentira. Eu levo a luz, que incomoda quem está nas trevas. João 14, 23. Escuta o que Jesus vai dizer. Quem me ama, guarda a minha palavra, e eu e o Pai viremos para ele e faremos nele o que? Morada. Onde é que Deus mora? É em nós, quando nós estamos na palavra dele, crendo e se convertendo a ele. Não é em igrejas. Meu irmão, o povo quer viver na ignorância porque não quer conhecer a verdade, não quer aceitar a verdade. O povo endurece o coração para o Espírito de Deus. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito de Deus está falando com a igreja, com o povo de Deus, mas o povo está endurecendo o coração porque estão dando ouvido à mentira do diabo e não estão abertos para ouvir a voz de Deus. A voz de Deus está dando comichão nos ouvidos desse povo. Esse povo não quer ouvir os profetas que pregam o evangelho, que pregam a verdade. Esse povo quer ouvir os pregadores do reteté, do movimento, da revelação, da visão, do que Deus mandou entregar. Deus disse que vai fazer, Deus disse que é assim. Esse povo quer ouvir fábula, fantasia, o que agrada o seu coração, dentro da cobiça, dentro da concupiscência, do que eles querem ouvir. Eles não suportam ouvir a palavra da verdade que vai corrigir e reprovar todo o entendimento e conceito que eles estão sendo formados e vivendo como se fosse de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo sua segunda carta a Timóteo, ele fala sobre isso. Capítulo 4, no versículo 1 ao 5. Paulo vai dizer, Timóteo, prega a palavra. A tempo e fora de tempo, redarguando, corrigindo, repreendendo, instruindo, não é, com toda a paciência a doutrina. Porque muitos não vão suportar ouvir, vão ter comichões nos ouvidos, vão procurar ouvir pregadores que preguem segundo os seus desejos, sua concupiscência. Eles não vão dar ouvido, vão buscar ouvir fábula. Aí Paulo diz, Timóteo, mas tu, sê sóbrio, não se embriaga com esses movimentos, não se deixa levar por essas coisas, continua pregando a palavra, a doutrina, porque é nela que tu tem que ter cuidado. Cuida de ti, Timóteo, cuida da doutrina. É isso que te leva a andar e continuar na salvação.
cuida de ti da doutrina, cumpre o teu ministério, faz a obra de um evangelista e continua ministrando a verdade. Que ouçam o que deixe de ouvir. O povo tem que ouvir a verdade, porque é por ela que serão salvos. E quem não ouvir, não crer, não se converter, vai continuar condenado. O povo não quer mais ouvir a verdade não, irmão. O povo quer ouvir blá blá blá. Não, onde é que tem um culto de bênção? Hoje eu encontrei um religioso evangélico, né? No tempo que eu também vivia dentro da religião evangélica, aí é os fanáticos que vivem atrás de culto, que é culto de manhã, culto de tarde, culto de noite, né? Como se eles, com isso aí, fossem se encher de Deus. E criam aqueles movimentos, né? Para dizer que estão cheios de Deus. E aí, esse religioso evangélico, ele chegou e disse, aonde é que tem um culto aqui de poder? Eu quero um culto do reteté. Eu estou atrás de culto de poder. Eu quero buscar me encher da graça de Deus. Eu disse a ele, quer se encher da graça de Deus? Quer se encher da presença de Deus? Vá buscar, dedicar tempo da sua vida para conhecer a Deus pela palavra. Vai examinar as escrituras, vai ler a palavra de Deus, para você se encher, se fortalecer da graça, do poder de Deus pela palavra, não é atrás de culto. Não é dentro de culto de movimentos nenhum. Mas o povo entende o quê? Não, hoje tem um culto do poder, hoje vai ser fogo, hoje Deus vai falar, hoje não, eu quero o culto da revelação, ó. Culto, rapaz, irmãos, é tanta banalização. É tanto anátema, é tanto paganismo. Olha o que hoje o povo oferece para o povo. Culto profético. Encontro de profetas. Olha para aí. Hoje a gente vê aí o comercial, né, no Face das igrejas. Encontro de profeta. Por quê? Porque eles vão profetizar para você aquilo que você quer ouvir. É os cultos onde o diabo tem cirandado. Por quê? Porque só tem treva, não tem luz. Porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Luz para os meus caminhos. Não é culto de profeta, não é encontro de profeta, não é profecia de profeta. É a palavra de Deus que a igreja tem que buscar. É a palavra de Deus que os irmãos têm que congregar, motivado em buscar o conhecimento da palavra. Não é profecia de profeta. É as profecias que já estão aqui reveladas, escritas. É isso que nós temos que buscar de Deus. É aqui que devemos buscar o conhecimento de Deus. É aqui que devemos buscar a palavra de Deus. É por aqui que devemos buscar a direção de Deus. É aqui que devemos ouvir a palavra de Deus. Não é através de culto de profeta, culto de reteté, culto de prá, de pri, de pró, de unção, de encontro de vasos. É um bocado de movimento anátema, vã. E o povo indo atrás disso. Mas você que nesta hora está ouvindo, desperta tu que dormes, porque Cristo está te esclarecendo. Aqui não tem reteté não, viu? Aqui tem palavra. É o martelo que esmiuça a penha. É a espada do Espírito que penetra até a divisão da alma e do Espírito. E é apta para discernir os pensamentos. Aqui tem isso, palavra. A luz de Deus para iluminar o teu entendimento. Para guiar os teus passos nesse mundo de trevas, onde a mentira prevalece. Mas aqueles que estão na verdade, é os que vão prevalecer. Porque esses é os que estão em Deus, os que estão na verdade, em Cristo. Não é os que estão dentro de igreja, ou religião nenhuma. Então, meus amados irmãos, o evangelho é isso. Pregar o evangelho não é tentar a pessoa de ninguém, da sua vida secular, de dificuldade. Pregar o evangelho não é trazer o povo motivado para Deus melhorar a vida secular dele, ó. Olha, venha para Deus resolver o teu casamento, ó. Venha para a igreja porque Deus vai mudar a tua vida. Venha para a igreja porque Deus vai te dar tudo de volta que tu perdeu neste mundo. Venha para a igreja porque Deus vai te abençoar com as coisas deste mundo. Venha para a igreja porque Deus vai te dar algo grande. Pregar o evangelho não é trabalhar a necessidade secular de ninguém. Não é explorar a miséria secular do povo. Não é dizer que Deus vai dar casa, carro, que Deus vai resolver problema de família, problema financeiro. Pregar o evangelho não é isso. Hoje o que é que o povo é convidado? Como um evangelho. Olha que evangelho anátema o povo está ouvindo hoje. Venha para a igreja para a campanha da restauração, porque Deus vai restaurar tudo aquilo que você perdeu. Venha para a igreja, venha para a igreja
para a campanha da vitória, porque Deus vai te dar grande vitória nessa luta que tu está passando. Tudo é centralizando a necessidade secular do homem. O Evangelho não trabalha isso. O Evangelho não convida ninguém para melhorar de vida secular. O Evangelho trabalha o maior problema do homem. O Evangelho é para mostrar ao homem a sua maior miséria, aonde Deus quer trabalhar, quer mudar, quer resolver, quer transformar, mas não é uma vida de necessidade de situação financeira neste mundo. A vida a situação da tua vida que Deus quer mudar é no lado espiritual, é diante da situação que a humanidade se encontra miserável, lastimável, em pecado. A situação que Deus quer mudar na tua vida é a situação de juízo que você está, é a situação de condenação que você está, é a situação que você está na condição de filho da ira, indo para o juízo eterno, sofrer a ira de Deus. A situação da tua vida que Deus quer mudar é aquela que Jesus falou lá em João 5:24. Quem crê nele tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Essa é a mudança de vida que Deus quer te dar. É essa mudança de vida que o Evangelho convida o homem a se converter e se arrepender, para receber a vida eterna, para sair da condenação e não entrar em juízo, e sair da condição de morto separado de Deus e vir à comunhão com Deus, que é a vida eterna com Deus. É essa situação que Deus quer mudar na vida da humanidade, irmão. Esse evangelho que o mundo vive aí pregando dentro das igrejas é o evangelho de campanha, é o evangelho de pacto, é o evangelho de voto, é o evangelho de sacrifício religioso, para Deus dar o que tu quer, para Deus dar a vitória, para Deus resolver o problema na tua casa, na tua vida, na tua saúde, no teu trabalho, na tua finança, para Deus trazer prosperidade de vida deste mundo para você. Esse evangelho é anátema, esse evangelho é amaldiçoado. Isso leva você a estar no juízo e na maldição de Deus. Isso não leva você a estar na bênção de Deus. O evangelho de Jesus Cristo não mostra e nem convida ninguém para essa situação. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Olha o que é pregar o evangelho. Olha para onde o evangelho nos convida a olhar e a se dirigir. Olha qual é o convite do evangelho de Cristo para o mundo. Marcos capítulo 1, versículo 14. Olha o que diz a palavra de Deus. Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. Primeiro, o evangelho não é do reino do homem dentro da igreja. O evangelho é do reino de Deus, que está implantado em nós, para aqueles que crêem fazer parte desse reino. E você não faz parte desse reino sendo batizado em água de igreja por pastor dentro de igreja. O batismo que Jesus fala não é o batismo de igreja, como muitos pastores pregam. Quando Jesus disse a Nicodemos, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito, Jesus não estava falando de batismo de água de igreja, viu, pastor? Você que prega isso para esse povo que está tudo alienado, perdido pelo ensinamento de vocês. O batismo ali não é de igreja, não é de água, não é por mão de homem, porque o homem não pode fazer o batismo para remissão de pecado. O batismo para remissão de pecado, que vai inserir o homem pecador no reino de Deus, é o batismo que Jesus batiza com o Espírito Santo, quando o pecador se converte a ele para receber a remissão de pecado, para que aí sim ele possa entrar no reino de Deus e fazer parte da igreja, corpo de Cristo, como membro. Não é batismo de igreja nenhuma. Esse batismo de igreja feito pelo homem só leva você a ser membro dessa igreja, a estar nesse reino do homem. Mas com Deus, você nem chegou na porta ainda. Você está fora dela. Aprenda a verdade, irmão. Saia da mentira que é pregada dentro das muitas igrejas de religião, pelos muitos líderes, pastor, papa, padre, seja lá qual for ele, de qualquer religião. A verdade é Jesus. Ele é o pastor da nossa alma, a quem nós devemos ser guiados. Por quem devemos ser guiados e estar submisso. É a Jesus, não é a líder de igreja nenhuma. Então, Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15, vai dizer que quando Jesus Cristo, João Batista foi preso, vem Jesus Cristo pregando o evangelho do reino de Deus. Olha o que Jesus vai dizer.
versículo 15 do capítulo 1 de Marcos. Jesus veio dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Jesus não disse: se arrependam e vão para uma igreja. Arrependei-vos e credes no Evangelho. A mensagem do Evangelho é: arrependam-se, crendo no Evangelho, para receber não prosperidade, dinheiro, bênção, vitória neste mundo, para receber o perdão de Deus, para receber a graça de Deus, fazendo parte agora do povo da promessa, inserido no corpo de Cristo, igreja como membro. Olha o que é pregar o Evangelho. Lucas capítulo 24, versículo 46 e o 47. Isso é Jesus levando a instrução para os seus discípulos. E disse-lhe: assim está escrito, e assim convinha, que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Versículo 47. Olha o que é pregar o Evangelho. E em seu nome se pregue o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então, pregar o Evangelho é levar ao povo conhecimento de Deus e, ao mesmo tempo, convidar o povo a se arrepender para receber a graça de Deus, o favor de Deus, a misericórdia de Deus, a salvação de Deus, crendo no que o Evangelho ensina. Mas se o homem não se arrepender, não tem como você alcançar o perdão de Deus. Jesus vai dizer: vão pregar no meu nome. É pregar o arrependimento em Cristo, para que recebam a remissão dos pecados. É primeiro se arrepender. Não adianta estar dentro de uma igreja, afiliado a uma igreja, sendo devoto a uma igreja, andando com o robô da igreja, vivendo a norma da igreja, cumprindo a devoção da igreja, vivendo o ritual da igreja, andando dentro dos trabalhos e das obrigações da igreja. Isso não leva você a alcançar de Deus o perdão. Você precisa se arrepender, crendo em Jesus, para receber o perdão dos pecados, para que aí então você seja selado com o Espírito Santo e seja membro da igreja de Cristo, que é o corpo de Deus, formados por pessoas em todos os lugares da terra, sendo selado e guardado com esse selo, como garantia de que somos de Deus, que seremos levados no dia do arrebatamento, quando Jesus mandar buscar a sua igreja. Amém? Deu para entender aí? Olha o que é pregar o Evangelho. Vem para cá, vamos ler outro texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Rapaz, isso aqui nos traz um ensinamento muito importante para a gente ter um conhecimento que precisamos para não ser preso e escravizado dentro da igreja na mentira que os homens estão pregando. Por isso que a palavra de Deus vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quantas pessoas estão presas dentro de uma ideia, de um princípio de que tem que ser batizada dentro da igreja para ser salva, para fazer parte do reino de Deus, para receber a salvação. Quantas pessoas estão presas nessa mentira? Por quê? Porque os líderes, pastores, papas e outros, eles usam a palavra, falsificam a palavra, distorcem a palavra, com interpretação errada, fazendo uma doutrina anátema de demônio para tirar você da palavra. Rapaz, o diabo é muito astuto. É muito astuto, irmão. Ele vai usar a palavra para levar milhares e milhões de pessoas para o inferno, andando contrário à palavra. Ele usando a palavra. Foi isso que ele fez quando tirou Adão da comunhão com Deus. Ele usou a palavra. Adão não guardou a palavra, não foi prudente ao observar a palavra e caiu. Foi isso que ele fez.
para tentar tirar Jesus da vontade de Deus. O que foi que o diabo fez? Ele usou a palavra, dando uma interpretação errada, criando uma ideia fora do contexto, criando uma direção para o homem se conduzir, usando a palavra fora da palavra, para tentar Jesus. Como foi que Jesus venceu e manteve-se fiel ao Pai e não caiu e não foi vencido pelo diabo? Porque Jesus usou a palavra, se defendeu com a palavra, se manteve firme na palavra, naquilo que a palavra diz e orienta ele a viver. Jesus não se deixou levar como Adão. É isso que nós devemos fazer. Seguir o exemplo de Cristo, se manter na palavra, não buscar a nossa vontade, mas a do Pai, que seja feita. E a vontade do Pai é que estejamos submissos a Ele. Por onde? Não é por dentro da igreja, é pela palavra dEle. Por onde somos abençoados. Muitos pastores pegam a palavra e distorcem. São muita gente presa, escrava dentro da mentira de pastores pregados dentro de igreja, onde o povo é escravizado, robotizado, alienado, vivendo uma vida de fé dentro de direção de igreja, contrário à palavra. Tudo fora do evangelho. Uma das mentiras que muitos pastores pregam por muitos séculos, que tem levado muita gente para o inferno, porque está crendo nessa direção, é de que você tem que ser batizado dentro de uma igreja para ser salvo, para fazer parte do reino de Deus, para poder estar em comunhão como membro da igreja. Mentira. E eles usam esse texto, mas deixa eu te mostrar que esse texto não está dizendo nada de igreja aqui. Esse texto aqui de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, quando Pedro fala isso aqui para os irmãos que procuraram saber o que deveriam fazer para ser salvo, para não sofrer o juízo, Pedro vai dizer: e disse-lhe Pedro, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo 38. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Aí os pastores pegam essa palavra e dizem assim, tá vendo? Tem que ser batizado, mas Pedro não está falando do batismo de água da igreja aqui. O contexto aqui não tem nenhuma base para isso. O contexto aqui não permite essa interpretação. E por que, irmão Wellington, o senhor está dizendo que não é de igreja? Porque o batismo de água de igreja feito pelo homem não proporciona para o homem remissão de pecados. Só quem tem autoridade para remir o pecado do homem é Jesus. Não é pastor dentro de igreja através de batismo de água batizando ninguém. Olha o que Pedro vai dizer. Arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus para a remissão de pecados. Esse batismo de igreja não garante e não tem nenhuma graça para proporcionar para o homem remissão de pecados. Remissão de pecados que Pedro está falando aqui. Primeiro, Pedro diz, arrependei-vos. Primeiro, se arrependa. Se arrepender por quê? Porque o evangelho estava sendo pregado para eles. O que é o evangelho? Eles estavam sendo informados de Cristo. Aí Pedro vai dizer, se arrependam. Creiam em Jesus. Por onde vocês vão ser batizados, recebendo a remissão de pecados. E aí sim é que vocês vão ser remidos e ser inserido no corpo de Cristo. Não é através de batismo de água dentro de igreja. É através do batismo com o Espírito Santo. E esse batismo, quem batiza, não é pastor, nem papa, nem padre dentro de igreja nenhuma. Esse batismo, quem batiza é Jesus. É o batismo para a remissão de pecados. É o batismo com o Espírito Santo. Quando o indivíduo crê em Jesus Cristo e se arrepende, ele é batizado com o Espírito Santo, garantindo a ele o perdão dos pecados de Deus e garantindo a ele membro da igreja, tornar-se agora membro do corpo de Cristo, inserido no povo que vai receber a promessa da salvação. Não é o batismo de igreja que garante essa graça a ninguém. É por isso que eu digo, você tem que ter cuidado, examinai o que estão ensinando para você. Se não é o evangelho, não receba. O evangelho não ensina a ninguém batismo dentro de igreja para receber remissão de pecados, para estar no reino de Deus, para ser salvo de Deus. O evangelho não ensina isso. Então,
O interessante é que Pedro aqui, a primeira coisa que ele diz é, primeiro, arrependam-se, e depois de se arrepender, recebereis, sejam batizados para receber a remissão do pecado, não é? Ele diz assim, arrependei-vos cada um de vós, para que seja batizado em nome de Jesus, para receber perdão dos pecados e receber o dom do Espírito Santo. Arrependimento leva o batismo para a remissão do pecado, e esse batismo, quem batiza é Jesus, por isso que Jesus vai dizer lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15, quem crê e for batizado será salvo. O crer é com o arrependimento, para receber o batismo, a remissão de pecado, que é a garantia do perdão de Deus, que vai tornar o homem em comunhão com Deus. Não é o batismo de água da igreja. Muitos pastores falsificam a interpretação, criando uma doutrina que não tem nada a ver com o que Jesus falou em Marcos 16, 15. Jesus não falou de batismo de água da igreja ali, irmão. Jesus não falou de batismo de água da igreja. Os pastores pregam isso usando esses textos, usando João 3, 5, usando Atos 2, 38, usando passagem que Filipe batizou o eunuco. Filipe não deu essa doutrina como salvação. Ali não foi uma regra para ninguém ser batizado para ser salvo. Aí pega aí alguns textos que diz que alguns foram batizados como Cornélio. Cornélio não foi salvo porque foi batizado. Cornélio foi salvo porque creu na mensagem que Pedro levou do evangelho para ele. Quando ele creu, ele foi salvo. Não foi porque foi batizado. Ali não foi uma regra. Ali não foi um ensino como doutrina para que seja batizado para ser salvo. Então, a maioria dos pastores hoje, dentro da igreja evangélica, dos papas, pregam isso, dos padres. Eles pregam isso para tornar o povo membro escravizado, negócio de suas igrejas, aonde o povo vai viver uma vida anátema, pensando que estão com Deus. Então, o evangelho de Cristo não ensina isso. Olha o que é pregar o evangelho. É convidar o povo ao arrependimento. É anunciar ao povo a miséria, não a miséria secular deste mundo, mas a miséria espiritual da situação trágica, terrível, tenebrosa, medonha, ignífera, que o homem se encontra diante de Deus. O evangelho é mostrar ao homem o seu maior perigo, a sua maior necessidade. O maior perigo que o homem corre é de morrer e ir para o inferno. A maior necessidade que o homem tem é de crer em Jesus para receber perdão de pecados, para ser salvo. Essa é a maior necessidade do homem. O evangelho mostra isso, irmão. Não é ninguém vir para Jesus resolver seu problema de coisas desta vida. Jesus disse que não veio para isso. Jesus disse, eu não vim para essas coisas. Quando alguém foi buscar ele para resolver problema dessa vida. Olha o que diz a palavra de Deus. Olha o que é pregar o evangelho. Olha o que é que o evangelho adverte à humanidade. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30 e o 31, o apóstolo Paulo pregando o evangelho. Olha o que ele adverte o povo. Atos, capítulo 17, versículo 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo o lugar, que se arrependam, porque tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio daquele que ele enviou. E disso ele deu certeza, ressuscitando-o dos mortos. Essa é a mensagem do evangelho. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas ele manda anunciar para que todos sejam conhecedores daquilo que Deus está advertindo. Porque o homem não vai ser pego de surpresa, não vai ser julgado inocente. O homem não vai ser condenado porque não teve a oportunidade de ouvir o caminho da salvação. O homem vai ser julgado
porque não deu ouvido à verdade para se salvar, porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Deus manda anunciar para que o povo seja divertido, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes que ele se converta e viva. E Deus manda advertir o homem para que se arrependa, para que se converta, porque ele tem determinado um dia que vai julgar a humanidade. E nesse dia, o juízo de Deus não vai ter misericórdia. A misericórdia, Deus adverte o homem que recebam agora, por meio de Jesus. O amor de Deus, o homem precisa receber agora, por meio de Jesus, porque se não crer e partir deste mundo sem Jesus, segue ao juízo, e o juízo de Deus será sem misericórdia, aonde todos vão ouvir a palavra que Jesus disse, que vai dizer naquele dia: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, e esses vão sofrer o tormento eterno. Isso está revelado em Mateus 25, 41 e o 46. Se você não der ouvido à palavra de Deus, não tem outro meio por onde você vai ser salvo, porque a salvação é levada ao conhecimento de cada um pela palavra de Deus, pelo Evangelho. Por isso que Jesus disse: quem não crê será condenado, permanecerá condenado, porque o homem já está condenado. O homem, ele não precisa fazer nada para ir para o inferno, ele já está sentenciado ao inferno. Jesus vai dizer lá em João 3,18: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está, permanece condenado. O homem não precisa fazer nada para ir para o inferno, ele já está no caminho do inferno, sendo religioso ou não, sendo bom ou não, bebendo ou não, ele já está condenado, porque ele é um pecador, porque o pecado é a condenação eterna, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Romanos 6:23. O homem já é um pecador, já está sentenciado, já foi ao tribunal divino julgado e condenado. Só Jesus é o advogado que pode advogar a nossa causa e nos livrar desse tribunal, porque o homem, ele não é julgado e condenado ao inferno porque ele mata, rouba ou fuma. É porque ele é um pecador, ainda que ele não mate, que ele não roube, que ele não fume, ele é um pecador, está com a natureza corrompida, o entendimento separado de Deus, e para isso ser mudado só por Jesus, só por Jesus. Quem está em Cristo, nova criatura é, não é quem está dentro de religião ou igreja, é em Jesus. 2 Coríntios 5,17. O homem já está condenado, não precisa ele fazer nada para ser condenado, ele já está. Ele tem que tomar a atitude de crer e se converter a Cristo para ser salvo e livre por ele. Jesus, que é o Salvador, é quem nos salva. Não é eu que vou me salvar pelos meus atos, pela minha religião, pela minha igreja, porque sou batizado, porque guardo o sábado, porque dou dízimo. Ninguém vai ser salvo por esses méritos, por esses meios, por esses caminhos. Nenhum outro há salvação também debaixo do céu. Só Jesus Cristo é quem pode salvar o homem. Atos 4,12. Não há outro meio de salvação. Jesus vai dizer, João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Acabou. Se você não der ouvido a isso que Jesus falou, você está perdido. Quantos religiosos que diz que é de Deus, que diz que está salvo, que não dão ouvido a essa palavra tão simples, clara, objetiva e taxativa, que Jesus trouxe para nosso conhecimento. Jesus vai dizer, eu sou o caminho. Mas qual é o caminho que o povo está buscando aí para uma vida com Deus? É aonde? Para ir a Deus, para encontrar Deus. O povo está buscando o caminho aonde? Dentro de religiões e igreja. Jesus diz, eu sou a verdade. Qual é a verdade que o povo está crendo aí como se fosse de Deus? Para o povo viver guiado, instruído, orientado. Não é a verdade de Deus. Não é por Jesus. Estão guiados pelas igrejas, a doutrina dos líderes, dos pastores, formulada pelos preceitos dos homens. Logo estão perdidos de Deus, adorando a Deus em vão. Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por onde é que o povo é ensinado a ter uma vida de comunhão com Deus? A ter vida de devoção a Deus? Por onde? Por dentro de sacrifício religioso de igrejas. Por dentro de vida, de tarefa, de obrigação, de vida de devoção e prática e consagrando suas vidas à obra e trabalho e obrigação de igrejas. É ou não é isso?
Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Hoje o que é que o povo aprende? Não, se você não estiver na igreja, não está em Deus. Se você não vir para a igreja, não encontra Deus. Não, o caminho para Deus é essa igreja. Não, essa igreja é a verdadeira. Não, é essa igreja que você é salvo. Não, você não é salvo nessa. Essa é a mentira. A verdadeira é essa. O povo está indo a Deus por meio de igreja, irmão. Os próprios religiosos ignoram essas palavras que Jesus falou em João 14,6. Jesus disse, eu sou o caminho, não é por igreja, não é por liderança de religião nenhuma. Jesus disse, eu sou a verdade. A verdade não é nenhum ensino, doutrina de nenhuma igreja ou religião. Jesus disse, eu sou a vida. A vida com Deus não é por dentro de nenhuma obrigação de igreja, é por Cristo. E ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. O povo hoje é ensinado aonde? Essa fé que essa multidão vive dentro da igreja é uma fé morta, vã e reprovada por Deus. Porque não está principiada no Evangelho. O povo está andando fora do entendimento do Evangelho. E andar fora do entendimento do Evangelho é andar fora da palavra de Cristo. É andar fora do ensinamento de Cristo. É sair da direção da doutrina de Cristo. E o apóstolo João vai dizer, se alguém vos traz, vos prega, vos ensina alguma outra doutrina, que não seja o que o Evangelho mostra, que não seja a doutrina de Cristo, não receba. Não importa quem é o personagem. Ah, o pastor presidente, é o papa, é o padre, é o governador, é o senador. Não importa quem é a autoridade, seja eclesiástica, seja governamental. Não importa quem é o homem, quem é a autoridade, quem é o líder religioso. Nós temos que estar firme e fiel a Deus por meio do Evangelho de Cristo. E se alguém não traz o Evangelho de Cristo, não recebamos. E o povo está guiado aí, ó. O povo está andando aí nessas direções religiosas. Cada um defendendo os princípios de sua igreja. A causa e os valores de sua igreja e religião. Por isso que eu digo, eu sou cristão. Discípulo de Cristo. Eu estou firmado. Eu sou praticante. Eu sou devoto. Eu sou guiado e instruído. Não é por homem dentro de igreja nenhuma. Não é por nenhuma doutrina de igreja, nem linha doutrinária de nenhum teólogo. Eu sou guiado e dirigido por Cristo. Pelo Evangelho de Cristo. A sã doutrina que me leva a estar no caminho da salvação é a doutrina de Cristo, como disse Paulo. Cuida de ti da doutrina. Fazendo isso te salvarás. E Jesus vai dizer, guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Sê fiel até a morte. Sê fiel até a morte. Tendo pouca força, guarda a minha palavra e não nega o meu nome. Jesus vai dizer, aquele que perseverar até o fim será salvo. Persevere nisso, viu, irmão? Mantenha-se firme na palavra do Senhor. Mantenha-se firme no senhorio de Cristo. Você não pode servir a dois senhores, ou Jesus ou o sistema religioso no governo do homem. Porque o reino de Deus não é o governo do homem. O reino de Deus é o governo de Cristo, que o Evangelho nos mostra e nos leva a crer para estar com esse reino em nós. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, não é questão disso ou daquilo outro. O reino de Deus não tem aparência exterior, não é essa ou aquela igreja ou religião. O reino de Deus está implantado naquele que crê em Jesus. O reino de Deus está aqui, em nós, o Espírito Santo nos guiando e nos governando, para a gente se submeter a Deus pela direção do Espírito Santo que nos guia na palavra de Cristo. Esse é o reino de Deus. Amém, meus amados irmãos? Esse é o meu trabalho, pela vocação que Deus me deu, ministrar a verdade que liberta, levando o esclarecimento da luz de Deus, que pode nos livrar das trevas, levando o esclarecimento da verdade de Deus, por onde podemos ser libertos, levando para todos o conhecimento do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse que vos fala, seu amigo e irmão, em Cristo Jesus, evangelista Wellington Ramos, estou sempre aqui, proporcionando para vocês vídeos de instruções da palavra de Deus, levando assuntos, esclarecendo e corrigindo diante do erro da mentira que o povo está sendo formado e vivendo dentro de muitas igrejas e religiões por muitos falsos profetas. Aqui você tem a verdade indo até o seu conhecimento para vos libertar.
Visita-me lá no meu canal no YouTube, na minha página lá no Kawaii, no Instagram e aqui no Face. Estou sempre transmitindo momentos de instruções para proporcionar para você o esclarecimento e o ensinamento da verdade de Deus, a verdade que liberta. Amém? Boa noite, a paz do Senhor Jesus e obrigado pela atenção de vocês. Se vocês assim desejar, compartilha este vídeo e leva para outras pessoas também conhecer essa verdade que vai libertar muitos se crer e seguir essa direção dessa instrução que foi dada aqui a vocês agora, para que vocês conheçam a verdade e sejam libertos. Amém? Fiquem na paz, em nome de Jesus.